Quarta pergunta. Anubis, Thanatos, Odin, Santa Muerte, Samael e muitos outros nomes dados para a morte, de acordo com a cultura e a religião de cada povo. Mas o que a Bíblia fala sobre o espectro da morte, ou seja, a entidade morta, existe na Bíblia ou não? Dentro das escrituras, nós vamos sempre bater nessa tecla, porque se nós pensarmos que Deus criou uma morte, que essa morte ela é algo, né, como as pessoas pensam ou temem, que as pessoas temem a morte. Se for olhar de uma forma, a morte ela não é ruim, a morte. Nesse sentido, depois que conhecemos a Cristo, a morte, como o apóstolo Paulo diz, para ele a morte é lucro. Viver é Cristo e morrer é lucro, diz o apóstolo Paulo isso. Mas a morte agora é uma passagem. Então não devemos tratar a morte como algo ruim ou algo que Deus criou para o homem assim, algo que fosse afastar ele totalmente de Deus, né? Que a morte vai trazer sofrimento. Não, porque na realidade, se voltarmos para Gênesis, lembra? Deus não tirou ele, nos expulsou ele do jardim. Por que Deus expulsou ele do jardim? Porque se ele voltasse e comesse do fruto da eternidade, ele ia viver eternamente no pecado. E o pecado, em Romanos, vai falar que o salário do pecado é a morte. O que nós merecemos é a morte. Entendeu? É a morte. Mas dentro do aspecto bíblico, a morte hoje em Cristo é uma bênção. Então a morte não é uma entidade. Não, de forma alguma. Então volta para o original. A morte é uma separação do homem e Deus. Aonde vamos ver o plano de Deus dentro da Bíblia. Não podemos fugir disso. Eu não posso criar uma morte como uma entidade. Não posso criar a morte como algo. Não, tenho que saber que a morte realmente é uma separação do homem de Deus. Espiritualmente. Certo? O senhor pode abrir a Bíblia, por favor? Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 13 e 14. 20, 13 e 14. Gostaria que o senhor lesse para todos. Diz assim a palavra do Senhor: deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele haviam. Esse conceito aí relata que a morte ela vai entregar os mortos, né? Como se ela tivesse consciência do que Deus está ordenando para que ela faça. No livro de Jó, se não me falha a memória, o livro de Jó relata que Abaddon e a morte estavam ouvindo aquela discussão entre Jó e Deus. Como a gente pode explicar esse conceito? Se a morte não é uma entidade, o que o livro de Apocalipse, que é o que está mais perto, certo? O que o livro de Apocalipse está querendo dizer nessa parte aí? Posso ler também o 14? Fica à vontade. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. O 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O interessante aqui é que diz assim: esta é a segunda morte. Em Apocalipse nós sabemos que é uma revelação de João, uma revelação falando sobre a morte. Mais na frente Jesus também vai falar sobre a morte, né? Sobre o cavalo, aquele cavalo que vem da morte. Mais interessante aqui, quando diz que é a segunda morte, justamente é a morte física. Nós entramos falando muito de João, a morte física. A primeira morte foi a morte do jardim, certo? A morte lá da eternidade, separada de Deus. Quando chegamos aqui agora na segunda morte, é a morte física. Nessa segunda morte é a morte que o homem vai ser eternamente afastado de Deus. Essa é a segunda morte. Então o homem não tem mais como voltar. Lá em Lucas vai falar isso, que o homem uma vez que morre,
há um abismo, não tem como voltar mais, certo? Então aqui diz a segunda morte, que é interessante isso. Primeira morte no jardim, o homem foi afastado de Então a Deus. primeira morte é essa. Eterna, espiritual. E a segunda morte é a morte física. Dessa, a humanidade não pode escapar, certo? Outro fato interessante é que nessa morte, a pessoa ela não vai morrer como muitos pensam, desaparecer. Muitos falam assim, não, eu vou beber hoje, vou curtir a vida, porque amanhã acabou. Aí é que está, não acabou. O homem ele foi criado para viver eternamente perto de Deus, longe de Deus. Então o Senhor está querendo dizer que depois da morte há outro caminho. Certo? Claro. Né? Quais caminhos são esses? Ou o inferno ou o céu. Certo? Então o homem ele foi criado não para desaparecer como fumaça, como uma neblina. O homem ele foi criado para viver perto de Deus, perto de Deus. A morte agora afastou o homem de Deus. Então o homem tem uma escolha de voltar e viver perto de Deus ou longe de Deus. Deu para entender? Então essa é a realidade dessa segunda morte. Então o homem tem uma chance. Você tem uma chance, Mateus tem uma chance aqui de ter uma escolha, de escolher viver. Então vamos morrer? É fato. Eu recebi a notícia de uma criança, agora está quase na beira da morte. Mês passado um pastor nosso morreu. Então não significa que se eu vou morrer quando estiver velho, como muitos pensam. Não, eu vou curtir a vida quando estiver velho. Eu vou aceitar Jesus como Salvador. Vou procurar uma igreja. Podemos morrer a qualquer momento. Você pode chegar, sair, né? Hoje eu posso sair, hoje morrer, né? Eu posso ter uma doença, morrer. Mas a realidade é essa, que vai chegar a morte para nós. A questão de um anjo destruidor. No livro de Êxodo 12, 23 e vários outros livros relata que existe um anjo destruidor. E a função dele é tirar a vida das pessoas. Ele não pode ser categorizado como uma entidade morte, mas é só um trabalho, vamos dizer assim, um trabalho que ele faz em nome de Deus. Exatamente isso. Eu creio que em Êxodo ali é um julgamento de Deus, né? Um julgamento de Deus. Que o mesmo da mesma forma Deus tratou também Saul. Lembra que Saul tinha um espírito? Sim. Depois entrou um espírito também destruidor nele, um espírito que trazia tormento nele. Naquela passagem, né, que passa que o anjo está no Egito, né, que tira a vida dos primogênitos naquele momento ali, é realmente a morte. Ele tirou a vida daqueles primogênitos. Lembrando que aquele povo era um povo idólatra, né? Então Deus, foi um julgamento de Deus protegendo o seu povo. Então passou, né, esse anjo e realmente ele tirou a vida dessas pessoas. E com certeza ela não foi para o céu, né? Porque ali foi o anjo da morte realmente, né? E você vai ver lá em Lucas que um homem rico e um homem pobre, ele morre, diz que um foi para o sepulcro e o outro, um anjo de Deus o levou. Então é diferente o anjo da morte e o anjo de Deus, entendeu? Então Deus realmente ele permitiu que esse anjo da morte passasse e tirasse a vida daqueles. Então há de fato um anjo da morte. Sim. Pelo menos isso. Isso.